Amém? Vamos começar, irmãos? Som. Pastor Robson, olha aí, por favor. Paz do Senhor, amém? Vamos ficar de pé? Por gentileza. Glória a Deus pela vida de cada um. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos, te damos glória, principalmente pelo teu Filho na cruz. Te agradecemos pela Igreja Manancial e te agradecemos por essa tarde, onde a gente vai meditar na tua Escritura, aprender, criar raiz, Senhor, no teu Evangelho, que a gente possa te seguir de forma equilibrada e saudável. Portanto, Deus, te peço que o Senhor dê sabedoria ao nosso pastor Fábio, dê muitos anos de vida, saúde para ele, para sua esposa, dê saúde para sua mãezinha, em nome de Jesus. Traga paz para a cabeça dele, paz para a alma, para que ele possa se concentrar a cada dia mais em buscar o teu reino, em buscar o teu evangelho e trazer bom pasto para as ovelhas. É o que eu te peço e desde já eu te agradeço. Amém. Amém, queridos. Glória a Deus. Pode sentar. Quando a gente terminar, você pode terminar aquela merenda lá, tá bom? Glória a Deus, aleluia. Queridos, nós hoje vamos conversar com vocês sobre o que nós não acreditamos. E a partir desse momento que vocês escutam o que nós não acreditamos, você vai acabar entendendo o que acreditamos, né? Então é um pontapé assim, vai ser uma pincelada global de assuntos ao mesmo tempo, em que nós vamos estar explicando por que Deus abriu esse trabalho há 13 anos atrás. Como eu falei hoje no grupo, nós estamos hoje também comemorando o aniversário de 13 anos esse mês, né, todo, para a glória de Deus. E por que há esse diferencial da Igreja Manancial, né, de tudo que a gente tem visto e vê por aí? A gente, em primeiro lugar, a gente não acredita em respostas prontas. Ou seja, a gente na Manancial ensina todos nós a sermos sempre aprendizes. Sempre nós temos que aprender. Nunca estamos satisfeitos com o que nós já sabemos. Ou seja, o pacote não está fechado, a coisa não está pronta, a caixa está aberta. A gente obtém sempre conhecimento. Nunca a gente quer fechar algo com respostinhas assim prontas, dizer que aquilo é de Deus e ponto final. Por exemplo, ontem se levantou um debate no grupo e eu expliquei Apocalipse, essas coisas assim que a Bíblia não deixou tão clara, nós não discutimos. A própria teologia tem vários levantes e debates sobre alguns assuntos, como questão da pré-tribulação, sei lá o que. A gente não está preocupado nisso na igreja. Nós não preocupamos em coisas que alguns já colocam como prontas, coisas que na Bíblia dá a entender uma coisa e outra. Por isso que essa discussão, as igrejas se dividem nisso. A gente não. Isso não é assunto para a gente estar preocupado. Como é, pastor? A gente vai ficar na grande tribulação? Eu não sei. A gente vai subir antes arrebatado? Eu não sei. Por que o senhor não sabe? Porque de um lado diz que sim e de outro lado diz que não. Vários textos são levantados e a gente vai perder tempo com isso. Por que a gente tem que se preocupar? É com a nossa santificação, é com a nossa vida com Deus. Se vai ser pré ou pós, tanto faz. O importante é hoje. Estamos vivendo com Deus, né? Estamos tendo uma vida que Deus se agrada, que agrada o coração dele. Então muita gente deixa de ser crente para discutir essas bobagens, essas teologias que não há uma coisa pronta e ficam discutindo, mas não congrega,
desigrejados, sabe? Não tem comunhão com a igreja. O que nós estamos preocupados é que você seja congregado, tenha comunhão com a igreja, tenha comunhão com os irmãos, tenha comunhão com Deus, tenha comunhão com sua família, tenha comunhão com a comunidade que você vive, dando bom exemplo, sendo sal e luz, fazendo a diferença no lugar que você está inserido. É essa a nossa preocupação, ajudando os mais necessitados, né? Ajudando as pessoas mais carentes, para a glória de Deus, cuidando da vida, da família, dos dilemas familiares, dos traumas, da saúde emocional dos irmãos. Essa é a visão da Manancial. Qual é a visão da Manancial? É a vida que é mais importante. A vida é mais importante que os debates teológicos. Se pode ou não pode, se deixa de poder ou não pode, se vai subir ou não vai subir, se vai ser arrebatado ou não vai. Uma coisa nós sabemos: nós vamos morar na Nova Jerusalém. Nós vamos estar com o Pai. Nós temos certeza da salvação. Isso nós temos, apesar de nós. Por que nós temos certeza da salvação? É porque não depende de nós. Se dependesse de nós, nós não iríamos, ao começar por mim. Não tenho nenhum mérito de ir para o céu. Eu só vou para o céu porque Jesus morreu por mim na cruz do Calvário. Ele se doou, Ele abriu a porta, o véu foi rasgado e eu tenho acesso ao Pai, não por minha causa, mas por causa de Cristo, por causa de Jesus. Se todo mundo estiver na igreja pensando assim, em Cristo, que é Cristo, não vai olhar para os outros. Nunca vai sair da igreja por causa de alguém, né? Não, por quê? Porque está alta, alguma coisa aí está meio alta. Ah, tá certo, é o celular, né? Eu primeiro era vizinho. Aí eu não podia fazer nada, né? Eu estava amarrado, em nome de Jesus, aí não podia não. Mas é assim mesmo, não tem problema nenhum não. Vamos lá. Glória a Deus, aleluia. Entendeu o primeiro ponto? Então a Manancial, ela não tem respostinha pronta, né? Nós não vamos em Apocalipse mexer uma coisa que até hoje há uma discussão, uma briga, e muita gente criou heresias em cima de Apocalipse. Foi ou não foi? Adventista. O microfone para sair ali, que eu estou tentando gravar um pouquinho para guardar para mim. Mas por favor, quem for falar, pega o microfone, tá bom? Glória a Deus. Pega o microfone cheio de gripe, não tem nada não. Oh. Pode falar aí. Pastor, eita, é a voz de homem mesmo, cara. A voz de homem. É igualzinho a questão da predestinação, né? Da grande briga, né? Entre arminianos e calvinistas. A questão de ser tricotômico, dicotômico, são coisas que são totalmente descartáveis, porque o cerne para ensinarmos as pessoas é exatamente a questão da mudança de vida que Cristo nos proporciona. Glória a Deus. Há uma busca por uma excelência, numa mensagem cristocêntrica, onde Cristo verdadeiramente seja o centro, ao contrário do que muitos fazem. Tem transformado a caminhada cristã em debates teológicos que às vezes as pessoas nem entendem direito o que isso significa, por falta de esclarecimento. Então ficamos numa briga entre você é milenista, você é pré-trilacionista, você é pós, e as pessoas ficam assim, o que é isso? E são coisas que não vão interferir na nossa salvação. É verdade. Não vão interferir diretamente na nossa salvação. Por quê? Porque a nossa salvação, como o senhor bem falou, ela depende única e exclusivamente do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. O preço já foi pago. Aleluia. Fechou a questão. Muito bem. Muito bem acrescentado. Por exemplo, é lógico, é bom explicar que nós temos algumas posições. Lógico, que como em uma instituição tem que ter algumas posições. Vocês estão entendendo? Mas tem coisas que para nós é negociáveis, como essa que o Éden falou, que não está fechado. Tem algumas coisas que para a gente considera fechado, mas no dia que alguém chegar para a gente e provar na Bíblia que nós estamos errados, a gente muda.
Porque uma coisa da Manancial é a humildade, é saber voltar atrás se estiver errado, sem ter orgulho nenhum, problema nenhum, sabe? É que até agora não nos convenceram sobre o predestinação, né? Nós não cremos na predestinação. Eu já vim de igrejas assim. Aliás, eu nasci em igrejas que creem na predestinação. Eu fui casado e batizado numa igreja que crê na predestinação, mas eu não creio na predestinação, entendeu? Porque a predestinação para nós tem uma afronta muito grande com toda a Bíblia, no contexto da Bíblia. A predestinação diz que Deus já escolheu uns para ser salvos e Ele já escolheu outros para ser condenados. De onde Deus ia fazer uma coisa dessa? De não ter dado a oportunidade à pessoa se arrepender, a decidir, não, você nasceu já nos quintos infernos. Não é assim, não tem a cara de Deus. Isso é mais uma doutrina grega, pagã, não uma doutrina cristã, mas que os reformadores abraçaram de um jeito que para eles é a base central. Você não pode falar nada contra, que eles avançam com todo o gás, com tudo que você imagina. Aqui nós já não que a gente colocou para fora, né? Tem que ter cuidado no que fala, mas a gente, por nossa posição, já saiu aqui algumas pessoas que vieram de igrejas que crê na predestinação e que viram que não se adaptaram aqui na igreja. Por quê? Porque nós não pregamos a predestinação, né? Tentaram até influenciar algumas pessoas, mas quando eu percebi, eu comecei a combater em cima nas mensagens e pregando o livre-arbítrio, né? O arminianismo, para mostrar que nós, Manancial, temos visão teológica, temos posição também, né? E isso fez com que eles saíssem, abrissem até uma igreja lá para eles, predestinada, né? Deus predestinou que eles saíssem daqui e abrissem uma igreja lá para eles. Mas amém, que fiquem por lá em nome de Jesus, amém, igreja? Mas nós não cremos, aliás, a maioria das igrejas evangélicas, 89%, não crê na predestinação, mas crê no livre-arbítrio. Quem crê na predestinação é as igrejas mínimas do Brasil, que é batista, presbiteriana e congregacional. São igrejas menos, mas as outras igrejas, a maioria delas, 89% crê no arminianismo, no livre-arbítrio, que o homem tem. Deus deu a liberdade do homem de decidir, porque Deus não fez robôs, Deus fez seres humanos para se relacionar com eles, para que eles tivessem diálogo e construísse algo junto. Ou seja, Deus não já botou algo pronto para você quando você nasceu, e não, isso aqui é o destino. Não tem esse negócio de destino. Deus deixou você aqui e junto com suas decisões é construído esse futuro. Você com suas escolhas vai ter consequências. Então Deus caminha com você, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele vai ensinando, o Espírito Santo nos ensina. Há esse acordo entre Deus e a gente, que a gente vai caminhando com Ele e construindo nossa história. Através de quê? Nossas decisões. Por exemplo, tem coisas que eu sei que é errado. Se eu fizer, Deus está querendo isso? Não. Mas Deus vai impedir? Ele pode impedir, não pode? Mas Ele impede tudo que a gente não vai fazer o que não presta? Não, irmão. Nem você com seus filhos, né? Não. Por quê? Tem livre escolha. Agora o que é que acontece com a gente? A gente vai pagar as consequências. E Deus vai se entristecer com isso. Por isso que Deus não quer que a gente faça determinadas coisas. Por quê? Porque as consequências vão vir. E quando vêm, são desastrosas. Davi que o diga, e outros homens de Deus que o diga, que através de suas decisões, a pancada que tiveram em suas famílias, apesar de serem homens e mulheres de Deus, pessoas que decidiram bem, tiveram nome na história, como Abigail e tantas outras pessoas, né? Tomaram uma decisão boa e cresceram. A prostituta Raabe, né? E tantas outras pessoas que cresceram. Por quê? Uma decisão. Tomaram a decisão. Então lembre-se, sua decisão é importante, as suas escolhas são importantes, porque Deus respeita. Agora, Ele não vai impedir das consequências chegarem até você. Por quê? Você escolheu. Ele já deixou o caminho, a verdade e a vida para você seguir. Segue se quiser.
Se seguir, tereis vida eterna, tereis vida com abundância, né? Verdadeiramente será liberto. É isso que se promete. Vocês estão entendendo mais ou menos? Né? A questão da predestinação e o arminianismo é longo. Eu já dei vários, você encontra no YouTube lá da gente. Você colocar lá predestinação e livre-arbítrio, e lá temos lá seminários que a gente deu aqui na igreja sobre esse assunto. E também quando era o café teológico ali naquela sala. Glória a Deus, aleluia. Então vamos para o segundo ponto, assim, a gente não chegou nem, tem só 25 pontos, eu estou no segundo ainda, entende um pouquinho. Então, nós não acreditamos no que as igrejas estão fazendo hoje, que é o quê? Estratégias, modelos. Você já viu esse movimento G12, né? Éder, né? Que eles fazem um modelo G12, um modelo celular, modelo sei lá do que, modelo para a igreja crescer. Nós não cremos, nós não estamos preocupados com essas coisas. Ah, pastor, o senhor quer que a igreja cresça? Por quê? Ah, faça esse modelo aqui, entendeu? Faça esse sistema aqui, que é tira e queda. Não é a visão, não é a preocupação de uma verdadeira igreja, com esses planos religiosos, definidos e reproduzíveis. Mas o que é? Nós trabalhamos nas surpresas do dia a dia, o vivido na presença de Deus, no convívio familiar e comunitário. É uma construção, entendeu? É algo natural, processual. A gente abençoa a família do Getúlio, o Getúlio fica feliz e compartilha com outro familiar, outro amigo, e esse outro amigo quer conhecer, e assim vai se construindo, através do que? Do nosso testemunho de vida, algo sincero, verdadeiro, algo que você vai dizer de coração, não programado, não esquematizado, não com metas para atingir. Getúlio, esse mês você tem que atingir o quê? 15 pessoas para Jesus. Não é assim. É o Espírito Santo que vai convencer o microfone. O Espírito Santo que vai trabalhar. Você prega, você trata, preste bem atenção, você prega, nós pregadores na Manancial, a gente prega com temor e tremor para o arrependimento, né? Para nos consagrarmos mais a Deus. As pessoas vão se transformando e elas por si mesmas vão passando essa transformação no trabalho, na faculdade, no colégio, na família, e isso vai contagiando santamente, como era na igreja primitiva. E eles iam se convertendo. Qual era o modelo de Jesus? Ir por todo mundo e anunciar o evangelho a toda criatura, né? Tenham vida, sejam as minhas testemunhas, ou seja, meus mártires. Vocês vão morrer por causa de mim. Olha, a visão de Jesus era como a visão das igrejas são hoje muito empresariais, metas a se cumprir, a se bater. Aí por isso que nós não compartilhamos com esse sistema que as igrejas fazem hoje com muito afinco. Irmão Wagner. Eu já tive, assim, 2 testemunhos de pessoas que participaram dessas igrejas, né, chamadas G12. Um ainda, quando eu estava na outra igreja lá no Araturi, tinha um casal que estava fazendo um curso com a gente, que eles participaram, e eles estavam com trauma, que é mais ou menos o que o pastor Fábio falou. São métodos que tem que trazer tantas, né, pessoas para a igreja, e eles estavam com trauma. Aí outro foi um cliente meu lá na Sapiranga. Hoje ele não congrega mais, mas ele me contava o que acontecia. Chegava a levar 12 ônibus lotados para uma igreja grande que tinha lá na Avenida do Recreio, já quase lá para o lado da Lagoa Redonda. E hoje ele não congregava mais. A esposa ainda estava na igreja, mas ele tinha tipo que ficar decepcionado, porque botava essa pressão todinha, mas não estava transformado, não tinha Jesus no coração, estava igual como se assim, eu tenho que alcançar essa meta. Aí ele contando, rapaz, eu enchi que era 12 ônibus para levar para a igreja, o pastor isso, o pastor aquilo. Aí quase que eu perguntava, e hoje não congrego mais não. Criou tipo um trauma na cabeça dele por causa disso. Aí é o que é falado na nossa igreja: cadê o evangelho? Cadê o arrependimento? Cadê a salvação? Que as igrejas só prometem para ficar cheio, vem para cá que você vai ter isso, mas o principal não tem, que é o Senhor. Exatamente, tanto que eles têm um modelo, né? Que eles ficam em células, essas igrejas ficam em células. É cobrado daquele líder da célula que ele forme 12, chame mais 12, quando completar ele já abre outra, e assim é uma empresa, entendeu? É um jogo.
Você vê que a essência de Cristo já saiu há muito tempo. Aí o que é que você vê essas igrejas lotadas, ônibus, uma das estratégias, né, de multiplicar, eles contratam, compram ônibus, contratam e vão pegando gente de todo o bairro e trazendo. Bem aqui, onde nós tínhamos uma igreja, é assim, desse jeito. Pode olhar, tem um ônibus deles que eles pegam tudo que é coisa. Ai, cresceu tão rápido. Não, você não entendeu nada. É um sistema de pirâmide, gospel, né? Então, mas a essência mesmo, e o que é ensinado nesses pequenos grupos, nessas células, é heresia pura, irmão. Fácil de constatar na Bíblia, sabe? É um povo judaizante ainda, os costumes judaicos. Toca até aquele negócio na hora do culto. Como é o nome? Isso, sabe? Tem todo aquele estilo. Já morreu aquilo, acabou aqueles rituais com Cristo. Acabou tudo. Agora é um novo modelo, uma nova aliança. Não tem nada a ver com isso. Eu digo e vou repetir: o crescimento deve ser natural, nunca forjar alguém. Já pensou se eu dissesse aqui domingo, você, Paulinha, vai ter que trazer nesse mês? Você, foi ordenada pastora? Pois é. Pois vamos trabalhar, vamos. Traga esse mês 25 pessoas, né? Robson lá na Outra Nunes, ele sozinho tem que trazer 50, né? A Valéria lá em Itapipoca vai tirar o povo de lá para vir para Manancial da Outra Nunes. Então, entendeu como é o negócio, irmão? Não é assim. Poxa, é uma coisa tão chega a dar tristeza no meu coração, pastor, o que fizeram com o Evangelho. Eu estou rindo aqui porque o senhor falou essa questão do ônibus, né? O meu cunhado e a minha irmã, eles já foram de uma igreja assim, né? Passaram um tempo lá. E meu cunhado, ele dirigia uma Kombi que a igreja tinha para pegar o pessoal num evento que eles tinham, que era chamado Frutificar. E é exatamente isso, a multiplicação, 12, depois mais 12. Aí uma vez eles estavam passando, aí eles pegaram um pessoal e puxaram um bebinho para dentro da Kombi, né? O bebinho estava no meio lá e eles pegaram e puxaram o bebinho. Aí que quando eles foram no rumo da igreja, aí meu cunhado só escutava o bebinho dizendo assim: vocês estão me levando para onde? Vocês estão me levando para onde? Olha, deixa eu dizer uma coisa, glória a Deus, rapaz, é impressionante como a coisa fugiu, né? A coisa fugiu mesmo da normalidade. Glória a Deus, aleluia. Deixa eu ver o que é que eu ia dizer aqui. Esse sistema não é um sistema, não tem aquela essência de Cristo, como eu falei para vocês. O crescimento tem que ser natural. Olha, como é que surgiu esse negócio de G12? Houve uma revelação. Cuidado com esse negócio de revelação, viu? Esses apóstolos, profetas que surgem por aí, tudo é debaixo de revelação. O que foi que aconteceu? Não, que Deus revelou, falou com esse profeta, que tem que ser a partir assim, não como diz Atos dos Apóstolos. A Bíblia é descartada, agora é a revelação que o profeta recebeu. A Adventista é uma igreja bonitinha, mas qual é o grande problema? A Ellen White, a profetisa, é como se fosse a voz de Deus. E os escritos dela valem tanto como a Bíblia. Perdeu a graça. Então aquele cara que vocês conhecem muito bem, né? Fala bonito, está em todo canto, mas se perde nisso, né? Há uma idolatria ali. A mulher é uma deusa. É uma mulher que tem a voz profética. Então, não existe isso. A Bíblia é suficiente. Nisso batemos palma para a Reforma Protestante, onde eles disseram que a Bíblia é suficiente. A única regra de fé e prática é a Bíblia Sagrada. Não precisa acrescentar nada. E o Apocalipse diz: quem acrescentar ou tirar ou fizer alguma coisa com esse livro, todos os flagelos irão sobre essas pessoas. É como se você deixasse um testamento para alguém e alguém rasurasse, adulterasse. Quando a justiça descobrir, vai o que? Preso quem fez isso. Deus vai punir as pessoas que vêm com novas revelações. Não, que Deus agora diz que tem que ser de 12 em 12. A partir disso é que vai crescer a igreja. Aí cresce, porque é pirâmide, isso cresce em qualquer lugar. Até em vendas acontece. Mas não é o trabalho de Deus. Não é a forma de Deus. Jamais a gente pode incentivar você trazer vidas para Jesus. Claro, é bom, é evangelismo, isso é ótimo, né? E você mesmo vai sentir gosto de fazer isso, né? Que você está num lugar que gosta, você diz: eu queria chamar meu amigo, vamos lá para a igreja, né? É normal, é natural. Mas não que nós como igreja esteja forjando você para que você se torne um pastor ou se torne um presbítero.
ou se torna uma pessoa num cargo maior. Por quê? Porque está dando resultados. Meu irmão, o resultado já foi Jesus na cruz do Calvário para nos salvar. Esse é o resultado da gente, Jesus na cruz do Calvário. E ponto final, né? A terceira coisa é que nós não acreditamos, alguém pode ligar a luz lá dentro? Nós não acreditamos em projetos ministeriais importados, principalmente dos Estados Unidos, mas no serviço simples. Ou seja, a gente não acredita assim, pastor, chegou um projeto aí da igreja tal americana. Vocês já prestaram atenção que tem uma igreja aí que eu não posso citar o nome, que eu posso tentar querer editar isso aqui e colocar a foto da igreja e publicar na internet? Aí não pode, não é citar o nome assim, tudo que quiser dizer não pode. Então tem uma igreja aí que está comprando as igrejas. Eu vi uma igreja de Deus ali na Barra, onde eu já preguei, e até uns irmãos de lá foram lá para a igreja, congregaram na Bethesda na época, e hoje é outra igreja lá, pode passar por lá que você vai ver, uma igreja americana, compraram. As igrejas de parede preta estão comprando um monte de igrejas, entendeu? Porque é o que está dando certo. Tem dinheiro, os pastores lá, tudo quebrado, a igreja sem render, sem ter dízimo e tudo, vai-te embora, carniça, vai todo mundo embora, eu quero o dinheiro aqui, eu quero a grana, vende mesmo, está nem aí, sabe, porque virou o quê? Negócio. Então hoje uma igreja como a nossa, assim, séria, ela nunca vai ter esse número que você possa imaginar, porque trabalha correto, trabalha certo, é como você numa empresa, os caras estão roubando, estão crescendo, você trabalhando certo, fica ali naquele salário, mas você está com a consciência limpa. Eu já trabalhei num lugar que o cara do lado fazia coisa errada. Hoje ele tem sei quantas casas, caminhões e tudo, e eu quebrado, mas eu estou com a consciência limpa. Amém? Entendeu? Então nós da Manancial, assim, apertando a consciência minha do Robson ser limpa e não pegar métodos ou coisas assim que já teve uma vez uma pessoa chegou no gabinete e disse assim: pastor, eu tenho uma proposta aqui para o senhor, para a gente ter um terreno para a igreja. Eu disse: é mesmo? Glória a Deus, eu inocente. Eu passo já, viu, Getúlio? Eu disse que eu inocente. Eu disse: que bênção, irmão, é mesmo, né? Eu disse: é, pastor. É o seguinte, presta atenção, sente aí. Eu sentei. A gente vai no banco, eu conheço lá o gerente, e ele faz esquema. Assim, 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 assim. Você precisa dar só uma graninha para ele, e ele apressa tudo na frente, e nós vamos ter. Eu disse: para, irmão, deixa a gente no meio da rua. Se for para pregar numa praça, a gente vai. Se for para ficar lá perto do cemitério onde ninguém está, mas os mortos estão nos ouvindo, né? A gente vai lá. A gente vai para qualquer lugar, se expulsar a gente daqui, o que for, mas de forma ilícita jamais faremos. Em nome de Jesus, que nós estamos tocando e vivendo é consagrado, é com coisas de Deus, questão de caráter, de responsabilidade, de moral. Isso jamais. Com 9 meses ele foi preso. Eu não fui nem visitar na cadeia, não. Se ele ia lançar uma proposta para eu tirar ele da cadeia, não quis não, né? Mas diga aí, Getúlio. Glória a Deus. Desculpe interrompê-lo aí, Pai e Senhor a todos. Ainda em relação ao assunto anterior, porque eu estava esperando o senhor, quando fosse findar, dizer isso daqui, porque poderia até mudar. Em relação teve uma época aí, quando, eu vou falar o nome da igreja porque já é domínio público, na Igreja Universal, no princípio, passou um tempo, aí tinha o pastor Carlos Magno, houve uma cisão dos dois, e o Carlos Magno botou outra igreja. E vizinha a mim tinha uma senhora que, quando ela ouvia na televisão, dizia que era minha cara. Eu era garotão. Rapaz, é tua cara, tu ainda vai para essa igreja. Aí eu queria saber quem era, e eu era a cara do Carlos Magno, segundo a vizinha. E uma vez, aí eu era garotão, estou lembrando, mas eu vinha da aula, passando no centro, aí eu vi o nome Igreja Mundial do Reino de Deus. Eu disse: é aqui. Eu só vi, foi duas mãos me puxando. Os rapazes, os obreiros, né, de preto, lá: você é um dos escolhidos,
Aí eu lembrei da mulher, será que foi isso aí, as orações dela? Mas eu disse, não, você é um dos escolhidos, não sei o quê. Quem foi que disse isso? Eu olhei para trás para saber se ela não estava lá também. Claro, né, eu consegui sair, eu disse, não, fiquei com medo. Não era ainda como era hoje esse negócio de violência. Se fosse, eu tinha corrido na hora. Ela sabe que quando eu vejo qualquer coisa desse tipo, fico logo doido, perdido. Igual o do programa do Chaves, né, que ele fica todo torto para lá e para cá, ela briga muito comigo com isso. Então, o primeiro foi esse, eu falecer, segundo, e me puxaram. Mas eu consegui, eu disse, não quero não. Mas você, tentaram. Eu estava lembrando quando o senhor disse que era a pesca, né, eles puxando. E o segundo é outra igreja que nós estávamos, que tinha uma meta também. 3, cada um de nós tínhamos que trazer 3. Eu recém-convertido. Já foi difícil eu vir para cá, ia trazer outra que vai ser difícil mesmo. Até eu dizia para ela, o que tu for achando aí, tu passa para mim, aí quando fizer a minha cota, claro que eu dizia isso na brincadeira com ela, mas eu não levei sério isso. Eu disse, não sou eu quem devo fazer isso. Eu não fui explicado na hora, o Senhor agora explicou. Isso aí vem do Espírito Santo, que vai fazer a pessoa, não eu. Eu posso dar um empurrãozinho, mas pelo que o preletor queria que a gente fizesse, era, você tem que trazer, não falou a meta, no fim do ano eu quero todo mundo aqui trazendo os 3. Eu não dei credibilidade. Não fui incrédulo com a pessoa, fui incrédulo com a maneira como eu iria trazer a pessoa. Porque tem que ser naturalmente. Eu fiz essa parte aqui, mas porque era do assunto anterior. Tá certo. Eu acho que não precisa mais a gente comentar, é só porque ficou bem aqui que eu vou ter que falar. Eu vou só concluir isso aí com um pastor amigo meu. Ele disse que na igreja lá, o cara, na época ele não era crente, né? O cara levou ele para a igreja. Aí na hora do apelo, né? Ele olhou, e aí? Vai aceitar Jesus e disse, não vou não. Bora, rapaz. Não vou não, irmão. Não, pelo amor de Deus, irmão. Vamos aceitar Jesus aí, vamos lá. Eu disse, não, rapaz, eu estou aqui assistindo, normal. Esse cara, eu preciso, eu trouxe você. Aí tu tem que aceitar. Eu disse, rapaz, hoje não estou afim não. Ele disse, pelo amor de Deus, rapaz, por mim, aceita Jesus. Tá bom, por você eu vou lá e aceito. Ele está desse jeito, isso foi verdade, viu? O pior que foi verdade. Foi aquele nosso ex-presidente, né? Ela disse, como é que pode uma coisa dessa, irmão? A coisa está desse jeito, não pode, entendeu? Não é assim, é natural. Claro que a gente tem que evangelizar, é ordem de Jesus. Claro que se você está muito feliz com Deus, feliz em estar recebendo aquela mensagem que edifica, que conhecimento é bom, é ou não é? Não é? Você estuda, eu gosto muito de estudar história. Cada vez que eu estudo história, eu fico encantado, é como se eu estivesse tomando um sorvete diet, né? Porque o conhecimento, você fica entendendo, assistir vídeos no YouTube, cristianismo, história do cristianismo, poxa vida, eu fico encantado, aquelas histórias e tudo. Então, você quando chega na igreja, pode olhar, a igreja, no caso, numa igreja séria, é diferente. Você obtém o quê? Conhecimento. Porque a palavra é a prioridade do culto, é a palavra. Nos outros lugares, a maioria é um louvor, né? Um louvorzão, aquela coisona bonitona. Aí chega na palavra, é só enrola-rola. Tu vai vencer, eu te entrego. Profetiza que tua casa, não sei o quê. Profeta, fica naquele lenga-lenga. A gente chama isso de enchimento de linguiça. Sabe? Fica só enchendo linguiça. Mas não tem a profundidade da palavra, o centro do culto ser a palavra de Deus, onde Deus vai falar com a pessoa, onde a pessoa vai se arrepender dos seus pecados, né? E vai ter a vida eterna. Achei bonito uma parte que postaram do Ross pregando, ele disse assim, o caminho é o arrependimento, é esse o caminho, se arrependa. Eu disse, poxa, parecia Charles Finder, já dizia aqueles pregadores reformadores, né, da época. Jonathan Eduardo, esse daí foi incrível. Ele pregou pecadores na mão de um Deus irado. Na igreja dele, tinha pessoas grandes lá na igreja dele. Ele pregou assim, pessoal. Deus vai, falando desse jeito assim, ó.
Só que o homem teve uma unção tão grande, específica, Deus derramou, que tinha um repórter lá que estava observando ele pregando, e quando olhou do lado, tinha pessoas caídas no chão, outras segurando nas cadeiras, nas colunas, dizendo que o inferno estava ali querendo puxar eles. Eles ficaram tão impactados com a mensagem, para o maior sermão de todos os tempos, né? Depois de Paulo e Pedro, foi essa de Jonathan Edwards, que foi incrível. Tem até livro que vem desse sermão dele. Mas era a unção que ele tinha, que naquele momento Deus derramou nele, que a gente tem a mania de citar o cara, né? Prestou atenção como nós somos idólatras, né? A gente cita o pastor. Não, é quem fez, teve misericórdia na vida da vida, porque ele não tinha neto nenhum, ele apenas lia vista ruim lendo. Mas Deus, hoje não, né? Os caras fazem um maior reboliço para poder. Os caras, eita mensagem bonita, o cara deu um salto, o cara esticou os braços, tinha toda uma técnica, né? Não, aqui